Todos encontraram João capítulo 15? A palavra do Senhor diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim serei meus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Convido os irmãos a estarem com os olhos fechados. Vamos estar em oração, vamos orar ao Senhor por essa palavra. Pai eterno, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo conduza todos os atos desta Tua palavra, Senhor. Nós não temos capacitação nenhuma, somos como o pó da terra, mas nas Tuas mãos, Senhor, faz de nós vasos, para sermos usados com a Tua graça, com o Teu amor, para que através de nós, Senhor, confundam os sábios, porque somos pequenos diante de Ti. Nos ajuda nessa noite, nós suplicamos a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Podem estar assentados. Louvado seja o Senhor, porque você está aqui essa noite. A palavra nos diz que, em João 15,16, que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele que nos escolheu. Então, se você está aqui, meu amado, você é um escolhido de Deus. Deus tem promessa na tua vida, Deus tem propósito para você nessa noite. E Jesus, em todo o seu ministério, a preocupação dele era trazer para o homem aquilo que era da eternidade. Não era aquilo que era desse mundo, não era aquilo que era dessa terra, mas sim levar o homem ao encontro com Deus, à comunhão com Deus. Porque quando Deus fez o homem no Éden, Deus fez o homem para ter uma íntima comunhão. E o homem, através do pecado, perdeu isso. O homem se distanciou de Deus. Mas Jesus veio restabelecer novamente esse elo para nós termos comunhão com o Senhor. O Senhor ama a sua vida. Ele quer ter comunhão contigo, quer ter intimidade contigo. E nesse texto que nós lemos, quando começa a olhar esse texto, pode projetar, irmão, no primeiro slide. Quando eu começo a ler esse texto, eu vejo, deixa o irmão projetar ali, uma videira verdadeira, né? Quando nós olhamos para isso, é fácil identificar. Que benção. A igreja do Senhor é uma igreja que deve frutificar muito ao Senhor. Quando nós olhamos uma videira verdadeira, nós olhamos isso. Quem chega debaixo de uma videira quer encontrar isso. Deus, quando o Espírito Santo passeia em nosso meio, Ele quer ver os frutos na sua vida. Ele quer ver aquilo que você tem trazido para Ele. Mas nós temos que entender o que Ele quer de nós. E essa palavra, o Espírito Santo tem mostrado, para mostrar aos nossos corações o que Ele precisa fazer em nós, para que nós possamos ser essa parte da videira, para que nós possamos entregar ao nosso Salvador o melhor fruto. Quando nós lemos essa palavra, primeiro versículo, eu sou, o Senhor já me fez olhar lá quando Moisés estava conversando com a sarça ardente. Moisés tinha uma responsabilidade muito grande de conduzir um povo, e ele ficou preocupado, o que eu vou dizer? Qual é o nome desse Deus? O que eu vou falar? Fala assim, o eu sou está contigo. Mas qual é o nome dele? O eu sou vai adiante de vós. Jesus, Ele é o que você precisa, meu irmão. Ele não vai ser, Ele não foi, Ele é. Ele é a videira verdadeira, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele é tudo o que você precisa na sua vida. O eu sou, quando falar em Êxodo 3,14, quando Moisés precisava disso, de alguém que desse segurança para ele, o Senhor estava com ele e falou assim, eu sou Moisés, pode ir, eu sou.
Vai na frente desse povo que eu estarei contigo. E às vezes nós passamos por situações e falamos assim: Senhor, eu estou me encontrando sozinho. Não, você não está sozinho. Ele é o que você precisa nessa noite. Ele é o que você precisa. Ele se apresenta aqui para os seus discípulos de uma maneira diferente. Eu sou a videira verdadeira. E começamos a olhar assim: mas por quê? O Senhor fala de videira verdadeira. Tem videira falsa também? Ele coloca essa expressão. Quando nós olhamos a história de Israel, Deus mostra sempre para nós duas árvores. Vejo na palavra do Senhor a figueira e a videira. Sempre você vai ver a figueira e a videira. Quando Jesus, chegou ali perto da figueira, foi procurar figos, não achando, o que ele falou? Seca-se a figueira. E a figueira secou. O que é a figueira hoje? Figueira é Israel nação, Israel político, Israel geográfico. Essa é a figueira. A palavra diz em João 1, do 11 ao 13: eu vim para o que eram os meus, mas os meus não me quiseram, os meus me rejeitaram. Ele veio para Israel. Ele veio para trazer fruto para Israel. Ele queria dar o fruto em Israel, mas Israel não quis o Senhor. Quando ele foi procurar fruto na figueira, ele não achou. Qual foi o desígnio da figueira? Secou. Grande prejuízo. E o que nós vemos que aconteceu? Após a morte de Jesus, a ressurreição dele, a igreja começou, houve o Império Romano, a diáspora, os judeus foram banidos da sua terra. E eles voltaram à sua terra? Sim, voltaram. Acerca de uma nova profecia que Deus tem para Israel. Essa profecia está em Mateus 24, 32. Só que os irmãos conseguem colocar? Mateus 24, 32. Fala da parábola da figueira. É algo muito importante para a nossa geração, irmãos. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, eis que está próximo o verão. Até 1947, Israel não tinha definido um estado político. Mas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, com o Holocausto, houve um brasileiro na ONU que fez um voto, considerado o voto de Minerva, Oswaldo Aranha, e repatriou novamente Israel para seu território. Então, você pegar o mapa mundi de 47, estava lá, território palestino. A partir de 48, Israel, nação. Meus irmãos, e o único país que existe no mundo que o nome foi dado por Deus é Israel. Quando Jacó passou pelo vale, Deus trocou o seu nome. Isso tem significado para nós como igreja? Muito. Israel, político, nação, para nós é um relógio de Deus. Tudo que acontece ali tem a ver com aquele povo escolhido. Mas para nós é um relógio. As profecias se cumprem em cima de Israel. Mas Israel rejeitou. E nós? Se nós continuamos lendo o versículo 12 de 1 João 1, 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Essa promessa estabeleceu-se para nós. Deus colocou para nós uma brecha para nós entrarmos no seu plano de salvação. Israel rejeitou isso, crucificou o seu rei. Estava lá, Inri, eis aí o rei dos judeus. Para nós, meus irmãos, houve uma brecha que foi aberta para os gentios. Deus tem salvação para a nossa vida. Deus quer restabelecer o pacto de comunhão com o homem. Deus quer trazer o homem para um momento novo, um ambiente novo espiritual. Agora o homem precisa entender aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Se nós vivemos essa vida sem ter as primícias de Deus, nós não alcançaremos um fruto. Deus vai chegar e procurar o fruto no momento. Onde está o teu fruto? A palavra diz que a vara que não dá fruto, tira, corta. Palavra dura, né? Mas é necessária. Nós precisamos dar fruto ao Senhor. E precisamos entender como isso vai acontecer. E aonde que foi plantada essa videira? Deus já havia mostrado acerca disso?
dessa videira? Com certeza. Não pode colocar Salmo 80, versículo 8, por favor? O Salmo 88 fala acerca já da promessa que Deus viria, que Jesus viria. Trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. O verso 14 e 15 desse mesmo Salmo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, atende dos céus e vê e visita esta vinha. E a videira que a tua destra plantou e o sarmento que fortificaste para ti. Havia uma promessa acerca do Senhor. Mas uma vinha que trouxeste do Egito, se cumpriu a palavra. Porque quando Jesus era menino, um anjo foi a José e avisou, olha, Herodes quer matar. Foge para o Egito. Quando Herodes morreu, o anjo falou assim, retorna para cumprir o que o pai havia determinado. Já lá atrás na palavra do Senhor. Meus irmãos, a palavra é muito rica, para nós entendermos que tudo que está ali, o lavrador toma conta, o agricultor toma conta. Deus Pai conhece todas as nossas necessidades. Agora, nós não conhecemos Ele como deveríamos conhecer. Essa vinha foi plantada pela mão a destra do Pai, forte. Então, se Jesus é videira, quais são as características que Ele está, que nós conseguimos ver nele, para falar que a videira é verdadeira? Meus irmãos, às vezes aqui na nossa região não é comum toda casa ter uma videira, né? Muitas vezes o pessoal planta cerola, que é mais fácil, pitanga, ou planta alguma coisa dessas partes de paisagismo. Mas Israel, praticamente toda a casa deles tinha uma videira e uma figueira. Então era algo comum para Israel, conhecer a videira. Era algo do cotidiano, entender a videira, entender as partes da videira. E às vezes para nós não é tão comum assim. Algumas pessoas já trabalharam nisso, têm um pouco mais de afinidade, mas às vezes muitas pessoas não conhecem as partes de uma videira e como funciona isso. Se o Senhor nos compara, Ele fala que Ele é videira, o Pai é o lavrador, nós somos o ramo, nós temos que entender o que é o significado disso para nós, para entender o que Jesus quer fazer nas nossas vidas. Se nós não entendemos isso, fica uma coisa muito vaga. Só a videira verdadeira vós sois os ramos. Ah, tá bom, é um pedaço de galho ali que dá fruto. Mas tem muita coisa envolvida nisso. Eu acho que o Senhor quer que nos mostrar o que Ele quer fazer e qual o tipo de ligação quando Ele fala isso com a sua igreja. Ele não falou isso com o mundo. Ele falou isso com aqueles que estão aqui conosco. Porque Ele é. Quando nós começamos a ver, ele fala assim, puxa, então quais são as partes que precisamos ter? Primeiramente tem que ter uma planta que vai nascer, né? Como nós vimos em Salmo. Plantaste com a tua destra e fortificou. Uma coisa que nós não vemos, meus irmãos, quando você chega numa plantação de uva que ninguém vê, é a raiz. Mas ela consegue extrair tudo que é necessário para dar suporte a toda a vinha. E nós começamos a ver na palavra muito acerca disso. Isaías 53, verso 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza havíamos para que desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homens, eu vou ler aqui, irmãos, que minha vista já não está tão boa para ler, ali ainda consigo. Era desprezado e indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um dos que escondia o seu rosto, era desprezado, e não fizeram dele caso algum. Raiz em terra seca. Se a raiz numa terra fértil já é feia, imagina a raiz em terra seca. Era algo deprimente. Mas era necessário isso? Para Deus? Sim. Era necessário. Porque Ele precisava vencer todas as coisas. O preço era muito alto para ser pago. Como raiz em terra seca, não havia beleza nem formosura para que alguém o desejasse. Então, meus irmãos, Jesus loiro de olho azul não existe, né? Isso aí é que a mídia coloca muito bem, mas Jesus era um homem sofrido. Por que ele era sofrido? Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías já profetizava como seria o Messias. Aí nós olhamos. Quando veio, Israel entendeu? Não. Estava profetizado. E o povo não entendeu. Hoje, a palavra mostra claramente como seriam os nossos dias. O que nós devemos fazer. E o povo está entendendo? Não. Continuam, como a palavra diz, casando-se, dando-se em casamento, compravam, vendiam. Mas estamos às portas da volta de Jesus, aleluia. Glória a Deus por isso. Porque nós veremos, como nós louvamos o Senhor, nós veremos o nosso Salvador. A nossa geração é a geração que a figueira brotou. E a palavra diz assim, não passará esta geração antes que venha o Filho do Homem. Céus e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. Nós somos a geração que vai ver a volta de Jesus. Não é outra geração. A palavra nos confirma isso. A figueira já brotou. E já faz tempo, 1948. Se nós pegarmos pelo livro de Salmos, queremos fazer data, né? Os matemáticos. A palavra diz que a vida do homem é 70, 80 anos. O que passa disso? Enfado e cansaço. Tomara que nós chegamos até lá, né? Mas tomara mais ainda que Jesus volte antes. Louvado seja o nome do Senhor. E nós estejamos prontos com o fruto para apresentar para Ele. Entender que Jesus veio com essa raiz em terra seca é importante, porque em toda a palavra nós vamos ver que tem a menção da raiz. Quando o Senhor fala lá em Romanos 15, 12, uma raiz em Jessé haverá, e naquele lugar se levantará para reger os gentios, e os gentios esperarão nele. Meus irmãos, a nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança não está na nossa força. A nossa esperança não está no homem. A nossa esperança está no Senhor. E qual é a nossa participação de nós com Deus? Qual é o nosso vínculo com Deus? Nós entendemos que Ele é a raiz de Davi, que é a raiz que suportou todas as coisas. Se nós pegarmos também um texto que está ali em Apocalipse 5:5, e diz-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Fala de toda uma genealogia a raiz de Davi, mas aponta também para aquele que começou. A raiz é o início de tudo. Uma planta, eu estou vendo a parte aérea, mas começou lá com uma semente que originou a raiz. Depois vem a parte aérea. Tudo dá um princípio. Deus começou a bênção para as nossas vidas através da raiz de Davi, que é Jesus. Deus tem uma origem no plano dele de salvação, e essa origem chama Jesus. Ele é verdadeiro porque muitos têm se feito passar por isso. A raiz que tudo suportou. Aqui nós olhamos, é fácil suportar isso, meus irmãos? Não. E qual que era o ambiente que ele foi plantado? Quando você vai trabalhar, ou um agricultor vai trabalhar, às vezes a minha profissão me facilita um pouco disso, para entender mais sobre essa parte de raiz, semente, de planta. Mas todo mundo espera colocar no melhor ambiente uma semente para gerar uma raiz. Você prepara a terra, você aduba, você traz toda uma situação para conseguir fazer aquela planta prosperar. Mas para Jesus foi diferente. O lugar que ele foi plantado era o pior lugar possível. A terra que estava nele era a terra cheia de pecado do mundo inteiro sobre ele. O pecado do mundo inteiro estava sobre ele. Diante de um momento em que havia muita sequidão, uma sequidão religiosa que distanciava o homem cada vez mais de Deus. Não havia água para ele. Nem no momento da sua morte houve água. Se nós pegarmos e formos olhar a palavra do Senhor, no último ato de Jesus, quando ele falou assim, eu tenho sede, na cruz, os soldados molharam
o isopo e colocaram o que nesse isopo? Vinagre. E ele falou assim: está consumado. Nenhum homem deu água para ele. Ele suportou tudo sozinho. Mas como nós olhamos na palavra do Senhor, quando ele fala com a mulher samaritana, ele fala assim: quem beber dessa água terá sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe por que ele não precisa da água? Porque ele é a raiz, mas ele é a fonte. Nele não para, ele brota. Então essa raiz não vai ficar seca, porque ela mesma produz a sua água. O mundo não tem nada para nos oferecer, mas ele é a fonte da água da vida. Por isso que essa raiz foi a única que vai suportar. Aí as pessoas colocam outros deuses. Não tem como. Se você colocar nesse ambiente que Jesus foi plantado, nenhum vai suportar. Por quê? Porque ninguém vai conseguir gerar água para si. Mas ele é a fonte. Nele não cessa. Nele foram feitas todas as coisas. Por isso que esse projeto é infalível. Pode ser o pior ambiente do mundo, onde Satanás quis derrotá-lo, mas ele foi vitorioso, porque nele está a fonte da vida. E nós muitas vezes falamos assim: mas pode ser A, pode ser B, o Deus A, Deus B. Não vai dar certo. Vem o tempo da sequidão e a planta seca. Nós vemos aí na agricultura todos os anos, seca para um lado, seca para o outro, prejuízos, dificuldades, mas nele nunca vai ter sequidão. A tua vida nunca vai ser seca, meu irmão. A tua vida nunca vai ser desabastecida. O Salmo 23 diz assim, né? Acho que os irmãos conhecem o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia mansamente as minhas águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia pelas minhas veredas da justiça por amor do seu nome. Meus irmãos, há uma fonte de bênção para nós inesgotável. Salmo 1, também o verso 3, ele vai dizer a mesma coisa. Sobre aquele que medita, bem-aventurado o varão, né? Que não se assenta na roda dos ímpios, dos escarnecedores, mas medita na lei do Senhor. Ele será como que? A árvore plantada junto a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Está junto da água, não vai faltar. O que uma planta precisa? Água. Quem é agricultor sabe, tirou água, acabou. Vem o sol, vem as intempéries, tirou água, acabou. Há muitas videiras falsas. Usam até o nome de Jesus, um evangelho falso que usa o nome de Jesus, mas vai secar. O que Deus quer fazer com você é uma ligação entre Ele e o Espírito Santo, algo verdadeiro, para nós entendermos que você não vai perecer. Por mais que você ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco, o Senhor será ao nosso direito, o Senhor fortalecerá os nossos passos. Ele é a raiz que suportou todas as coisas. E o Pai? Jesus é a raiz. Uma vinha, quando você vai pegar hoje na plantação, vamos falar para a parte hoje do entendido do homem. Uma plantação de uvas hoje, eles não plantam a uva que eles vão colher. Não sei se vocês sabiam isso. Eu quero colher uva Niágara. Ninguém planta uva Niágara. Ele planta um negócio chamado porta-enxerto, ou vulgarmente pelos peão de fazenda, o cavalo. Não é isso? Depois de um ponto, corta-se. Por que eles plantam essa porta-enxerto? Porque ele é rústico. Ele suporta as intempéries. A raiz dele é agressiva, ele aguenta desaforo, ele consegue suportar toda a situação. O que Deus fez não foi à toa, meus irmãos. E esse ramo vai se estender até uma altura, depois ele é cortado, para ser inserido outros ramos nele. Entender a parte da videira é maravilhosa, porque quanto mais reto for esse caule, mais seiva vai fluir, mais vai passar bênção para os outros ramos. Jesus falou assim: eu não vim cumprir a minha vontade, eu vim cumprir a vontade de meu Pai. A ligação dele era reta com a eternidade, ele não se desviou um passo da sua vida, perfeito, sempre aprumado com a eternidade.
Então nós temos que entender que a nossa vida como ramos, nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que nos voltar ao Senhor, para que isso se cumpra em nós, porque Ele cumpriu o que o Pai queria. E o Pai é o lavrador, né? O Pai é o agricultor. Algumas versões está como agricultor. O que o Pai faz? Nós pegamos, tem alguns irmãos que são agricultores, que mexem com roça. Ele vai na roça ver o quê? Como é que está? Se está certo, se tem praga, se tem doença, se está sofrendo, se não está, ajeita isso. Não, isso aqui não dá, vai ter que aplicar alguma coisa. A vida do agricultor, do lavrador, é olhar todos os dias para ver a sanidade e a qualidade do que está sendo feito. Às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, mas nós somos a menina dos olhos do Senhor. Todos os dias os olhos do Senhor estão voltados para nós. Quando você está no teu trabalho, Deus está olhando você. Se está difícil a aprovação, mas você está ali glorificando, Deus está olhando você. Às vezes momento de dificuldade, um luto, uma falta de emprego, Deus está olhando você. Está vendo como você está se passando. Os olhos do Senhor estão na vinha. Não está em outro lugar. A preocupação do Pai é com isso. Ele colocou o seu Filho para nos dar a oportunidade de cuidar de nós. Agora, se ele é agricultor, como é que vai fazer? A palavra diz que corta, que poda, né? Qual o instrumento que é usado para ele trabalhar? O que poda as nossas vidas, meus irmãos? O que poda? Hoje tem uns tesourão bonito, né, que o pessoal usa. Naquele tempo, não sei se existia tesoura, mas algo cortante, afiado, né? Que passa e tira o ramo, que não pode lacerar. E nós começamos a ver que a palavra é rica também nisso, né? Hebreus 4:12, irmãos podem colocar ali? Vamos ler junto comigo, igreja, Hebreus 4:12? Vamos lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, penetrante como espada de 2 gumes, corta para todo lado. E Deus vai usar a sua palavra para trabalhar as nossas vidas. Na palavra dele nós vamos ser podados, colocado em ordem aquilo que precisa ser tirado. Então, meus irmãos, Deus deixou a sua palavra. O Pai, o agricultor, o lavrador, ele vai trabalhar através da sua palavra. Vai usar quem? Quais vasos ele quiser usar. Mas ele vai usar a sua palavra para trabalhar as nossas vidas. Não vai ser diferente. Agora vamos falar um pouco sobre nós. Eu e você. Nós somos os ramos. Como é que é isso, irmão? Eu sou ramo, é um galho da videira? A videira tem algumas características diferentes. Meu irmão, pode botar o slide, por favor? Eu vou explicar as características da videira, depois nós vamos entrar em cada uma delas. Meus irmãos, isso aqui é uma parte de um ramo, né? Tem uma folha. Toda folha, do lado oposto, tem uma estrutura. Isso aqui chama gavinha. Isso aí quem plantou chuchu, maracujá vai saber, né? Ele fica enroladinho, o pessoal fala, parece um rabinho de porco, né? Ele enrola uma estrutura para prender, né? A gavinha tem uma inflorescência e gera-se um fruto. Todo ramo tem que ter essas características. O ramo, folhas, gavinhas, inflorescência e fruto. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Se você é um ramo que Deus separou para você, isso tem que estar implícito, que você tem que ter essas características. Senão você não é ramo. Agora, quais partes que fazem importantes nós entendemos quando Jesus falou que nós somos os ramos? O que tem a ver isso com a nossa vida, com o nosso dia a dia? O que nós precisamos entender? Primeiro, se a bênção era para Israel, nós somos enxertados pela fé. E dentro de um ramo, existem 2 sistemas de translocação de seiva. Um bem mais ao centro, quando nós cortamos o ramo, bem ao centro tem um sistema chamado xilema.
tentar explicar de uma maneira bem simples. No xilema, que todo o fluxo de água, raiz com os nutrientes, que ela bombeia, sobe, passa pelo sistema vascular e chega nas folhas. Chega para desenvolver. E das folhas também desce um outro fluxo. As folhas vão produzir determinada fotossíntese e desce um fluxo um pouco mais para as bordas do ramo, chamado floema, que desce até a raiz. Toda planta tem isso. Sistema primário de translocação da planta. Xilema, da raiz para a folha, da folha para a raiz vai descer o produto que ela produziu. E para toda a parte da planta. Por que isso é importante, nós sabemos. Meus irmãos, qual a conexão que você tem com Deus? Você está conectado com o Senhor Jesus? Quando fala assim, corta, o que está acontecendo ali? Ah, cortou a água da minha casa, vai sair água? Cortou o ramo, vai dar fruto? Não. Você não está vendo o sangue circular na minha vida, como você não vê a seiva circular na planta, mas isso está acontecendo de forma natural. O Espírito Santo está operando de forma natural nas nossas vidas, e muitas vezes nós não conseguimos ver isso, mas Ele está operando todos os dias, não só na igreja, aonde nós estivermos Ele está operando. De Jesus vem para nós tudo aquilo que nós precisamos para viver, toda a nossa força nós encontramos no Senhor, toda a nossa inteligência e competência é o Senhor que nos dá, Ele que nos fortalece, esse fluxo é contínuo para nós. Agora o que nós estamos devolvendo para o Senhor? Tem que ter um fluxo inverso. Por quê? Quando nós pegamos as folhas, vamos olhar o que quer dizer isso. Eu sou um ramo, eu fiz a ligação, eu fui enxertado na fé, eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu me conectei com o Espírito. A partir de mim, o Senhor vai começar a agir com o Espírito Santo na minha vida. Eu vou ser um homem cheio de Espírito, eu vou receber bênçãos de Deus diariamente. Enquanto nós estamos descansando, a palavra diz, aqueles que dormem, o Senhor dá enquanto dorme. Agora, o que Ele quer de nós? A folha está ali, para que ela serve? Os irmãos, a folha é para ficar exposta ao sol, para pegar todo o sol e todo o calor disponível. É a equação primária da existência do mundo, é uma folha. Tudo depende dela. Às vezes a gente não faz importância disso, né? Se tem alguma coisa viva, é porque tem a fotossíntese. O boi depende dela, tudo depende dela. Toda a vida terrestre depende da folha. De uma maneira direta ou indireta. Mas o que ela faz? Ela pega aquilo que vem, aquele solução do solo, a água com os nutrientes, coloca diante de uma luz fotossintética, isso, transforma em açúcar primário, em doçura. A folha, quando você chega de longe de uma videira, é aquilo que mais aparece. A nossa vida, meus irmãos, não se resume a estar dentro do culto. A folha fala do nosso testemunho. Aonde nós estivermos, nós temos que dar testemunho, porque é a parte mais visível das nossas vidas. Nós recebemos tudo aquilo do Senhor, para quê? Para produzir a doçura que Ele quer. A doçura que o Senhor espera que nós entreguemos. Agora, muitas vezes nós não vamos entregar doçura se nós não estivermos conectados com Ele. E quanto mais a folha sofre do sol, mais a dificuldade, mais ela faz fotossíntese, mais ela gera açúcar, mais volta para a raiz. Muitas vezes as provas que vêm sobre a tua vida, as lutas que vêm, o calor do dia, as situações, não é para te trazer tristeza não, meu irmão. É para você poder bramar e glorificar o nome do Senhor. É para você poder agradecer a Deus, porque você está servindo ao Senhor, um Deus vivo, você é diferente desse mundo. Você faz parte daquilo que é um projeto do Senhor. Vai produzir doçura. O lábio do servo não produz murmuração, o lábio do servo produz glorificação. O nosso lábio produz aquilo que agrada ao Senhor. Quanto mais você é exposto ao sol, mais força você tem. Quanto mais estamos nas provações, meus irmãos, mais nós recorremos ao pé do Senhor. E acontece um milagre maravilhoso. Quanto mais a planta está sofrendo com o sol, mais a raiz bombeia a água para essa folha. Quanto mais prova você tem, mais Jesus te capacita para vencer as provas. Quanto mais luta vem na sua vida, mais Jesus te fortalece para você conseguir vencer. Isso é constante dia após dia.
Isso é intrínseco dentro da planta. A nossa alma foi preparada para ter comunhão com Deus, para ter relacionamento com Deus. Nós esquecemos disso. Nós queremos estrangular esses vasos, deixando o que sobra para Deus, a sobra do teu tempo, a sobra do teu dia, e você esquece que Ele é a tua prioridade, porque Ele vai te sustentar no teu amanhã, diante da provação. Ele que vai dar o quê? Vitória e fortaleza para você vencer. Isso tudo está no ramo. Será que nós tínhamos apercebido para isso? E junto do ramo, que a folha que está exposta, tem o quê? A gavinha. Ela vai procurar um tutor para se enrolar. O que nos fortalece hoje, meus irmãos? O que é essa gavinha nas nossas vidas? O que quer dizer isso? Nós somos envolvidos na sua palavra e no Espírito Santo. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela não vai falhar. Ela é fiel. Nós começamos a olhar o que Deus tem pela sua palavra, sobre a gavinha. Ela tem que achar o quê? Um tutor. Ela vai encontrar. Hoje o pessoal estica arame, faz alguma coisa para quê? Para dar sustentação. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. O Senhor mostra acerca desse ambiente que quer ser o nosso tutor. Vamos colocar ali João 14, 26. Vamos ler conosco, igreja. Acho que eu estou falando manso aqui. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falar de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ouvir de quem? Do lavrador. Ele vos guiará. Então o tutor já está preparado. Nós temos que chegar com as nossas folhas e entender: opa, essa parte eu não tenho. Eu não desenvolvi isso na minha vida, de me envolver com o Espírito Santo, de me envolver com a sua palavra para mim ser sustentado, senão eu não vou conseguir frutificar. Isso é um problema muito sério, irmãos. Sabe o que acontece com o ramo quando ele vai crescendo? Ele não se envolve com o Senhor, não se envolve com o Espírito Santo, não se envolve com a palavra. Ele cresce sem tutor. No começo vai bem, começa a crescer, expandir, as folhas vão crescendo, vão ficando o quê? Pesadas, e começa a se voltar para onde esse ramo? Para baixo. É a vida do servo, que não é bem servo, né? Mas que não segue aquilo que é para ser seguido como ramo. Ele não sabe que ele tem que estar ligado ao Espírito Santo, envolvido na palavra de Deus. Aí você fala assim: vai ter discipulado. Eu não preciso disso. Está tudo certo, eu já tenho 20 anos que eu conheço a palavra, já li a palavra várias vezes. Eu não preciso disso. Precisa sim. Mas eu conheço bem, eu já fiz teologia. E o Espírito Santo, como é que está na tua vida? O texto está lá, irmão? João 16, 13. Cadê o Espírito Santo na tua vida? Ele vos... Quem consegue dar um passo sozinho aí, sem errar? Eu não consigo. Eu quero todo dia depender do Senhor em todos os momentos. Quero todo dia ser dependente de Deus em toda a minha vida, porque eu sei que Ele já separou a direção para mim andar. Eu não preciso correr risco. Eu não preciso me arriscar. Ele já mostrou o caminho que eu devo andar. Eu preciso me fortalecer, me sustentar nele. Agora não. Para quê? Eu vou colocar minhas raízes, vou colocar meu ramo que eu acho que aqui que é bom. E começa, daqui a pouco vem para baixo. Começa a pensar nas coisas desta vida. O ramo começa a se voltar para o chão. Aí começa o problema na vida, meus irmãos. Aquele ramo está pegando muita luz quando se volta para baixo?
Não, ele está num ambiente totalmente sombreado. Ele não pega nem as provas que são de Deus e também não pega o sol da justiça que vem para fortalecer a vida dele. Ele começa a se voltar para baixo, fica num ambiente que não é para a vida dele. Esse ambiente que a palavra diz que nós não devemos entrar, quando o Salmo 1 diz assim: não vos assenteis à roda dos escarnecedores. E nós começamos a ir para esse mundo, o que acontece? Vai para baixo. E todo projeto que era para ser fruto, acontece fruto? Não, porque não tem um estímulo. E o estímulo depende do sol. Se não tem estímulo, não tem fruto. O homem nesse mundo nunca vai produzir algo que agrade a Deus. O homem sem Jesus nunca vai produzir algo que agrade a Deus. Porque Deus vai se agradar daquilo que está no seu projeto e aquele que deixa ser guiado pelo seu Espírito Santo. Fogo estranho agradou o Senhor? Não. Mas aquilo que era de Deus, Deus aceitava. Igreja do Senhor, nós estamos de um projeto eterno. Nós temos que nos voltar para aquilo que é de Deus e não podemos aceitar aquilo que é do mundo. Nós temos que nos envolver naquilo que é do Espírito Santo, naquilo que é da palavra de Deus, para podermos gerar fruto. Aí quando o pastor fala, vai para o discipulado, irmão, vai discipulado, irmão. Se você não fizer isso, você não vai frutificar. Se Deus colocar um fruto para você, sem você ter uma estrutura para suporte, sabe o que vai acontecer? Quebra. Você vai quebrar, você não vai suportar aquilo que Deus tem na sua vida. Você não suporta. O peso da glória de Deus é enorme. Nenhum homem que experimentou a glória de Deus parou em pé. João, quando viu o Senhor, o que ele fez? Caiu por terra como morto. Mas Deus tem glória para derramar nas nossas vidas. Deus tem promessa para realizar nos nossos corações. Mas nós precisamos entender que nós precisamos mudar. Nós precisamos nos envolver naquilo que é do Senhor. Se não acontecer isso com a nossa vida, não vai mudar nada. Ah, mas o irmão teve uma experiência maravilhosa. Vai ver o secreto dele. Como é que estão os fluxos de seiva? Recebendo o Senhor, mas enviando a doçura. Recebendo o Senhor, enviando a glorificação. É de noite, de dia está glorificando a Deus, orando a Deus. Vai ver como é que está a vida dele. Pegando fogo. Por quê? Porque esses vasos estão cada vez mais bombeando. Mais ele está na prova, mais ele agradece ao Senhor. Mais ele glorifica a Deus. Está vindo o fruto por quê? Vai ver como é que ele está na palavra. Lendo a palavra. Deixando de ver celular para ver a Bíblia. Seguindo aquilo que o Espírito Santo quer. Irmão, não é teu tempo, espera um pouco. Amém, glória a Deus. Vamos orar. Para os jovens, quero namorar. Não é teu tempo, espera um pouco. Glória a Deus. Está sendo guiado pelo Espírito Santo. Tudo tem propósito, meus irmãos. Mas também tudo tem processo. O processo é necessário para realizar o propósito. Nós não podemos quebrar essa regra. Fortalecidos com as folhas, nós vamos entrar, meus irmãos, no ambiente. Volta um slide, por favor. Esse ambiente a gente consegue perceber uma coisa distinta. Quem olha pela primeira vez é uma simples vinha. Não é. Há um equilíbrio entre as partes. Há um equilíbrio muito saudável entre as partes. Passa mais 2 slides, meu irmão. Aí. Deus quer trabalhar algo em nossos corações nessa noite. Isso aqui é uma videira antes de ser podada. Olha como ela fica podada. Está tendo beleza? O que aconteceu? Acabou, né? Esses ramos aqui, uma vez frutificados, eles não voltam mais a dar fruto. Uma característica. Ele vira sarmento, ele fica lenhoso, lignificado. Ele não tem mais divisão celular, ele não consegue responder mais aos estímulos. Ele precisa ser tirado fora a parte velha. E os nossos corações? Estamos vivendo de experiências velhas. Ah, Deus falou comigo. Há quanto tempo? Ah, o Senhor uma vez me visitou. Quanto tempo, irmão? Ah, fazem anos.
Eu já trouxe alguém para a igreja, mas faz quanto tempo? Uns 4 anos atrás. Eu paguei um preço, uma vez uma pessoa veio, e hoje? Nem o pastor fala hoje? Never and never. Nada, nunca. Nós estamos sujeitos a isso. Está vendo o que acontece com esse ramo aqui, ó? Quem trabalha com a videira fala assim, que esse é o choro da videira. Ela chora quando é cortada. E esse líquido foi avaliado aqui, ó. Está cheio de açúcar. Ele é doce. Quando Deus nos trabalha, nós vamos aos pés dele chorar, mas isso é doce para o Senhor. Produz doçura para o Senhor. Nós não podemos ficar com medo de sermos cortados e podados por Deus. Nós temos que deixar Ele trabalhar a nossa vida com a sua palavra. Às vezes uma situação que a gente não errou, vem uma situação e se passa por errado, glorifica, agradeça. Não importa quem errou, importa o que Ele vai fazer, importa o projeto que Ele tem. Isso nós vemos nos nossos lares. Muitas vezes o marido com a mulher não se deixam trabalhar, fica uma guerra. Deixa o Espírito Santo conduzir, deixa o Espírito Santo tirar as coisas velhas, envelhece o casamento, envelhece o relacionamento de pais com filhos, fica velho e não produz mais fruto. Aquilo que um dia foi um ambiente de amor no lar, não é mais, não gera mais. Deixa o lavrador tirar. Não é ramo que poda ramo, irmão. Não é homem, é Deus. Deus tem prazer em nos corrigir. Apocalipse diz: eu corrijo e repreendo a todos quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O desejo do Senhor é uma correção para as nossas vidas. Para quê? Porque Ele quer entrar numa videira cheia de frutos. Ele quer ver tua vida em abundância. E às vezes a gente fica sofrendo: minha vida não desenvolve, minha vida não desenvolve, minha vida não desenvolve. Você está vindo aos cultos, escutar a palavra? Só de domingo. Só aquele raminho você deixa podar, né? Ou quando chega na palavra no culto, sabe o que você fala? Que bom que meu amigo estivesse aqui, né? Aquela palavra era para ele. A palavra é para você, é para mim. Deus quer trabalhar todos os dias nossas vidas, porque nós temos excessos. Nós queremos andar por caminho que o Senhor não quer. Às vezes nós achamos que podemos ir sem nos estruturar nele. Deus precisa nos trabalhar diariamente. Quanto mais dia de culto, mais tempo para louvar e glorificar o nome do Senhor. Como é que está o teu secreto? Como é que está o teu devocional? Está indo para a palavra? Aquilo está falando com você para te podar naquele dia? Quantas e quantas vezes naquele dia o Senhor falou aquela palavra e aconteceu tudo o que nós oramos pela manhã? Tudo. Mas nós tivemos a capacidade que o Senhor nos deu para suportar isso e não reagir. E fomos preservados, porque a palavra já nos cortou. Cortou o que é a nossa humanidade. Porque muitos falam assim: não, comigo é assim. Bateu? Levou, né? Não. Com o servo, não. O servo assim bateu, dê a outra face. E ame ao Senhor e glorifique ao Senhor, porque muitos serão perseguidos por amor do meu nome. E a palavra nos fortalece nisso. Meus irmãos, quanto tempo muitos não choram diante do Senhor? Chorar: Senhor, estou nessa prova aqui, mas é que o Senhor quer tratar com a minha vida, glória a Deus por isso. E vai chorar aos pés do Senhor, e vai colocar sua vida em oração e jejum aos pés do Senhor. Todas as vezes, meus irmãos, que existia uma dificuldade em Israel, os reis rasgavam as suas vestes, se cobriam de saco e aos pés do Senhor, e Deus mudava a situação. Existe alguma palavra que pode ser diferente para nós? Não. Deus pode fazer a mesma coisa com as nossas vidas, mas às vezes nós não queremos, como foi trazido quinta-feira, deixar o nosso orgulho. Essa palavra é para nós, para mim, para você. Nós precisamos deixar o Senhor tirar as coisas velhas,
as coisas que ficaram endurecidas. O ramo velho chama sarmento. Parece sarnento, né? É sarmento, é lenhoso, o significado é duro. Não é mais flexível. Nós ficamos duro. Pegamos a característica do mundo, né? Eu sou assim mesmo, sou meio durão. Então vai pedir para o Espírito Santo tirar isso de você. Ninguém é durão, não. Nós precisamos do amor de Deus. É o amor de Deus que nos constrange, que nos conforta. Meus irmãos, e o lavrador começa a olhar aquele ambiente. E esses ramos que às vezes ficam envelhecidos e sofrem por poda, eles ficam lá um tempo. Não vão produzir mais. A parreira não vai ser, a videira não vai ser mais produtiva. Aí o lavrador vem e corta. Coloque essa noite os teus excessos diante do Senhor para Deus ir trabalhando. Vai ver na tua vida aquilo que você realmente fala assim: Senhor, isso eu não tenho feito mais. Eu busquei o Senhor tanto no primeiro amor, agora esqueci disso. A seiva do Senhor não está passando por mim, a bênção do Espírito Santo está chegando na minha vida. O que eu tenho falhado, Senhor? Porque o ambiente, meus irmãos, passa mais um, meu amado, um slide, por favor. O ambiente que Deus quer no nosso meio é um ambiente de renovo. Deus quer trazer renovo em nossas vidas. Deus quer que nós sejamos renovados. Nós queremos que o Espírito Santo esteja queimando em nossos corações. Nós somos para o encontro com Deus para ser de lá o quê? Renovados. E como videira verdadeira, o Senhor quer que nós estejamos renovados. Por quê? Porque essa folha, meus irmãos, ela foi muito mais fotossíntese que uma folha velha. Ela consegue produzir muito mais energia. Esse ramo, ele consegue ser flexível e ser trabalhado pelo lavrador. Depois que fica velho não adianta nada. Deus quer a tua vida para ser moldada como um vaso na mão de um oleiro. Há tantas características que nós podemos adquirir do Senhor. Mas você quer chegar nessa fase? Antes vem o choro. Precisamos chorar para isso. Deus tem promessa para nós, para frutificarmos. Mas precisamos chorar nos pés do Senhor. Tira, Senhor, isso da minha vida. Está me atrapalhando? Tira. A palavra que falou muito quinta-feira foi assim: o Evangelho me custa tudo. E para os servos do passado, o Evangelho custou todas as coisas. Servir a Deus, meus irmãos, servo mesmo que vai gerar fruto, não está preocupado com este mundo. Está preocupado em ser algo renovado, algo novo diante de Deus todos os dias. Porque nós precisamos do culto, para Deus nos renovar. Porque precisamos louvar, para Deus nos renovar, para que o Espírito Santo age em nós. Porque precisamos glorificar, porque precisamos fazer essa obra. Deus precisa de nós? Não. É nós que precisamos ser renovados por Ele. E Ele quer fazer isso. Ele tem amor em fazer isso com a sua videira, trazer o renovo. Agora, esse ambiente é um ambiente saudável. As folhas velhas estão aqui. Sabe o que a folha velha faz? O que ela carrega consigo? Doença. Ela vai envelhecendo, ela não consegue mais fazer a doçura, a fotossíntese, ela não consegue mais gerar energia, ela fica um ambiente para desenvolver doenças, pragas, e de folha vai passando para folha. O envelhecido na igreja, ele causa um prejuízo, ele traz maus costumes para a igreja, questionamentos, críticas, posições que entristecem o Espírito Santo. Deus não quer isso de nós. Deus não quer que nós sejamos folhas velhas, nosso ramo esteja envelhecido, para sermos homens que pensam com uma dura serviço, sempre olhando uma dificuldade, olhando um defeito. Nós somos humanos, amemos uns aos outros nas nossas falhas. Quando nós amamos a falha do irmão, com certeza o galardão vem sobre a sua vida também. Cada um tem uma característica diferente. Não se produz só um tipo de uva, irmãos. São vários tipos, mas todas têm um propósito com Deus. Pode passar o slide, meu amado.
Depois, quando chega essa parte, meus irmãos, é a melhor parte. E é interessante quando Deus nos mostra acerca de fazer o fruto na nossa vida. É um fruto sozinho? Você fala assim, eu vou comer uma uva, vou comer um cacho de uvas, coberto com várias bagas, uma ao lado da outra. Promessa de Deus, meu irmão, não é só a tua salvação, não. Deus tem promessa para a sua vida como pai. Deus tem promessa para o seu casamento, para a sua esposa. Coloca o Salmo 28 aí, amado. Vamos ler um pouquinho as promessas que Deus tem sobre a nossa vida quando nós chegamos nessa parte. Vamos ler, igreja, todos juntos. A ti clamarei, Salmo 128. Acho que eu falei meio baixo aqui, desculpa, irmão. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás o trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Promessa: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. Videira frutífera. Deixa o versículo, irmão. Boa dona de casa, ajudadora, auxiliadora, capacitada, boa educadora dos filhos, companheira. Não é uma fruta só, é um cacho. Você vai ver tudo isso na tua companheira. Os teus filhos, como plantas de oliveira, roda a tua mesa. Bênção para os nossos filhos. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Mais um. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos dos teus filhos. E a paz sobre Israel. Verás o filho dos teus filhos. Longevidade. Então tudo isso para aquele que teme ao Senhor, para aquele que deixa ser moldado, para aquele que deixa o Espírito Santo trabalhar. Tudo isso Deus tem promessa. Agora, os frutos. Como é que vem os frutos? O estímulo que é gerado, meus irmãos, começa primeiro no calor e na prova. O ambiente é um ambiente que vai depender de clima. Quem determina o tempo do fruto na tua vida é o Pai. O ambiente que Ele proporciona para você individualmente. Para você hoje está passando por alegria, para uns está passando por prova, por dificuldade, mas com propósito. Nisto é glorificado a Deus, para que vades e deem muito fruto. E nós olhamos isso nas nossas vidas. Será que nós estamos dando fruto ao Senhor? A palavra é muito clara, meus irmãos, quando diz assim, Mateus 7, do 21 a 23. Nem todo o que diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim que praticais as iniquidades. Um dia ele foi um ramo, mas ele não quis mais ser cultivado e trabalhado pelo lavrador. Um dia ele deu fruto, mas na atualidade não está dando e foi cortado fora. E nós, como estamos? Nós queremos dar fruto, deixar o Espírito Santo entrar e trabalhar, colocar a nossa gavinha na palavra de Deus, nos apegar à direção do Espírito Santo, colocar a nossa folha para testemunhar neste mundo que nós somos a igreja de Cristo, mesmo sofrendo aflições, mas produzindo doçura para o Senhor, porque quanto mais doçura vai para a raiz, mais a raiz retorna com a água da vida. O que nós queremos nessa noite? A escolha é de cada um de nós. Eu quero dar fruto ou eu quero ser cortado? Não tem o meio termo, irmãos. Ou damos frutos ou vamos ser cortados. Como está a sua vida nessa noite? Qual fruto você tem para apresentar ao Senhor? Há fruto hoje?
no teu ramo, na tua vida. Há fruto no seu lar. Há fruto no seu testemunho. É necessário nós apresentarmos o fruto. Mas agora Deus nos chamou essa noite por causa de um processo. Deus quer trazer renovo. Deus quer tirar as coisas velhas. Deus quer abençoar a sua vinha. Mas nós precisamos entender isso e colocarmos à disposição. Ah, meu irmão, eu sou como aquele galho que está crescendo para o mundo, aquele ramo para o mundo. Essa noite é um convite do Senhor para você. Venha para que o Senhor possa te trabalhar. Venha para que Deus possa tirar os teus excessos. Porque o processo às vezes é dolorido, nós vamos chorar. Mas o fruto é doce. O fruto é prazível ao Senhor. É o fruto que Ele aceita diante da eternidade. Feche os seus olhos, meus irmãos. Coloque o seu coração diante do Senhor. Enquanto o grupo estará aqui, vou fazer um apelo à sua vida. Se você entendeu que muitas partes da tua vida não estão alinhadas como foi trabalhado essa noite, Deus quer te dar uma oportunidade de renovo. Deus quer te dar a oportunidade de você se acertar com Ele. Deus quer te dar a oportunidade que a palavra dEle venha falar ao seu coração. Mas é necessário você tomar a iniciativa. Ah, Senhor, eu não quero. Glória a Deus, como o pastor fala. Ninguém é obrigado a querer a bênção de Deus. Agora o fruto é para aquele que serve ao Senhor. O fruto é aquele para que se dedica a Deus. Se você quer ter fruto também, meu irmão, chega diante do altar de Deus. Deus ama você e quer te frutificar na tua vida. Com certeza há muitas coisas que ainda nós não conseguimos fazer para frutificar. Senhor, hoje eu não tenho fruto, mas eu desejo ardentemente, Senhor, frutificar diante de Ti. Eu desejo, Senhor, apresentar o melhor da minha vida ao Senhor. Eu sei que só o Senhor pode me fazer isso. E o Senhor quer fazer isso nessa noite. Quer trazer esse fruto ao seu coração. O que é que está segurando aí? É a dureza? É o ramo envelhecido?